Hoje eu vou te contar como eu comecei a minha carreira em junho de 2018 e em março de 2020 eu já estava contratado como sênior, ganhando um salário de R$ 10.000 com pouco menos de 2 anos de experiência na área. E eu vou destacar os principais pontos que hoje, com 6 anos na área, eu vejo que foram essenciais para esse crescimento acelerado. Bom, se você é novo aqui, meu nome é Giovanni, eu já trabalho como programador faz 6 anos de forma integral e nesse tempo eu já trabalhei para algumas empresas no Brasil, já trabalhei na Holanda, morando lá, inclusive tem uns vídeos aqui no canal que eu te convido a ver depois, falando um pouco dessa experiência e mostrando lá na Holanda, e hoje estou morando aqui de novo no Brasil, em São Paulo, e trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos. Mas vamos lá pro ponto do vídeo, que esses dias eu estava pensando coisas que possivelmente foram mais impactantes para que eu conseguisse chegar nesse resultado tão rápido e que na época assim algumas não eram tão claras para mim. A primeira questão foi que nesse período, né, entre junho de 2018 a março de 2020, que eu fui contratado, eu tive contato com muitos projetos diferentes. Então, primeiro, eu mudei muito de empresa, e aí eu vou contar um pouquinho do cenário naquela época. Em junho de 2018, eu consegui a minha primeira vaga como programador para trabalhar com .NET, para trabalhar com full stack, usando .NET no back-end e JavaScript, enfim, stack padrão ali no front. Ali por volta de 3 meses que eu consegui a minha primeira vaga, eu perdi o meu pai, que era quem mantinha a casa. E ali, naquele momento, eu precisei ajudar mais financeiramente em casa. Eu peguei o meu primeiro emprego, sem ter muito essa preocupação, mas depois isso virou uma realidade que eu precisava me preocupar e ajudar mais em casa, né, trazer essa renda para dentro. E aí eu consegui um segundo emprego. E esse segundo emprego, eu consegui ali mais ou menos com 4 meses de experiência no primeiro. Não é que nem muita gente faz hoje, que mantém 2 empregos, trabalha 8 horas no total, um pouquinho para cada e já era. Não, eu trabalhava presencial no primeiro emprego, das 9 às 6. 6 horas eu saía, era lá no centro de São Paulo, pegava metrô, demorava mais ou menos 1 hora para chegar em casa. Enfim, umas 7h30 eu começava o meu segundo turno na outra empresa, de forma remota, e ia até meia-noite, 1 da manhã, e aí eu tinha que compensar, né, as 8 horas que eu não fazia durante a semana, eu trabalhava basicamente o final de semana inteiro. Foi um período que eu codei muito e me expus a muito projeto. Depois que eu fiquei nessas 2 empresas por um tempo, pintou uma outra empresa para eu trabalhar, em que só nessa empresa eu conseguiria ganhar o que eu ganhava nas duas. Nessa outra empresa eu já fui para ter um salário, acho que era de 3,5. Nas 2 primeiras eu ganhava 1.300 e 1.700 para trabalhar igual um louco, dava 3.000. Aí eu comecei a ficar só nessa empresa. Depois de um tempo nessa empresa, eu fui para o Itaú, que eu fiquei ali uns 8 meses antes de ser contratado como sênior. Então, nesse período foram 4 empresas, fiquei pouco tempo nelas por conta de oportunidades de fato que foram surgindo, sendo que dessas 4 empresas, uma foi junto com as outras, né? Então, eu não necessariamente tive que estar em uma ou na outra, foi um tempo que contou ao mesmo tempo. E eu peguei ainda um freela grande, assim, de projeto em produção nessa época. Eu tava parando para pensar que, na primeira empresa que eu trabalhei, tinham 2 sistemas. Um legado, que já tinha mais de 15 anos, e um que devia ter ali seus 7 anos, já era mais antiguinho. Nessa primeira empresa, trabalhei em 2 projetos. Aí, na empresa que eu trabalhava de forma remota, enquanto eu ainda estava nessa primeira empresa, era um terceiro projeto que era muito mais novo, devia ter ali, sei lá, 1 ano de existência, uma arquitetura completamente diferente, banco de dados, componentes, o framework, versão, tudo diferente, basicamente, processo de publicação, tudo. E aí, na quarta empresa que eu trabalhei, na terceira empresa que eu trabalhei, lá a gente tinha 3 projetos rodando simultâneo. Como eu estava trabalhando com back-end, como funcionava? A gente tinha programadores específicos para esses projetos no front-end e o back-end tinha algumas similaridades, então os back-ends meio que trabalhavam nos 3 projetos. Então ali eu tive contato com outros 3 projetos que a gente estava fazendo do zero, né? Os outros 3 que eu tive antes, eu estava pegando projetos que já existiam, trabalhando em cima dele, e esse fazendo do zero junto com uma equipe que era muito sênior, né? Eu era a única pessoa que não era sênior nessa equipe. Então só aí já foram 6 projetos. No Itaú eu peguei mais 7 projetos e mais esse freela que eu comentei com você que também foi um projeto em produção, 8 projetos nesses 2 anos que estavam rodando em produção com clientes, tem no bugs, tem novas funcionalidades, enfim, normal. Então foi muita coisa que me possibilitou aprender e ver o que funciona nesse projeto, o que funciona nesse, por que esse banco de dados tem esse problema, por que esse não tem ou tem outros problemas, diferentes formas de subir a sua aplicação, né, de ter pipelines, enfim, de ter todo aquele processo de publicação do aplicativo, tanto em relação a processos quanto em relação a tecnologias e ferramentas. Vi muita coisa diferente e aprendi muito do que não fazer algumas coisas, outras do que se fazer. Isso foi um ponto que com certeza foi essencial para eu conseguir essa vaga de sênior, porque aí eu fui fazer a entrevista muito novo, março de 2020, eu ainda não tinha completado 20 anos, eu faço aniversário em maio, então eu tava com 19, o pessoal me zoou lá, começou a me chamar de filho lá do Tech Lead, o nome dele era Felipe, filho do Felipe na época, já na entrevista, e enfim, e na entrevista eu consegui demonstrar um conhecimento amplo, assim, o que eles estavam buscando para sênior, porque eu já tinha visto muitos projetos, tinha essa vivência, em pouco tempo aconteceu muita coisa, porque eu trabalhei muito tempo. Outra coisa que ajudou muito foi porque nesses
nesses 2 últimos trabalhos, principalmente no Itaú e na empresa antes, que chamava Ideias, eu cresci muito em relação a soft skills. Então, eu aprendi muito a como se comportar no ambiente corporativo, essas questões de comunicação, gestão em um certo nível, entender como funcionava, gestão de risco, enfim. Evolui muito nessa outra frente que me deu uma maturidade como profissional. E maturidade acho que foi um ponto muito importante. Eu tive que amadurecer muito cedo, por essa questão de ter perdido meu pai, ter que assumir algumas contas de casa. Com 19 anos eu tinha uma maturidade alta para uma pessoa de 19 anos por conta disso e por conta das responsabilidades que eu já vinha pegando em trabalhos. E eu acho que isso conta muito para um sênior. Acho que quando o pessoal vê e fala, sênior de 20 anos, 21 anos, remete muito a essa questão de você ser moleque com 20, 21 anos. E óbvio que eu tenho também meus pontos que eu tenho que amadurecer, mas quando eu olhava para as pessoas da minha idade em relação a maturidade, prioridade, como você, enfim, coisas que você considerava ou não vou esticar muito nisso, era bem diferente na época. Então esse é o primeiro ponto, projetos. E um segundo ponto, que eu vejo que foi muito importante, foi a questão de investir em mim mesmo. Então, nessa época também, vou arredondar para 2 anos que eu trabalhei nessas empresas e passei por esses outros projetos, eu, tava numa pegada que eu não tinha outro foco, não tinha outra coisa que me importava, a não ser minha carreira, crescer, ganhar mais, começar a ganhar mais dinheiro, porque, enfim, situação financeira em casa tinha mudado muito, precisava ajudar, queria começar a guardar meu dinheiro e começava a pensar no meu futuro, né? Então, quando eu quiser sair de casa, eu vou continuar ajudando minha mãe, então preciso ganhar mais, enfim, pensava muito nessa parte financeira e também eu curtia muito programar. Até hoje eu gosto muito, mas naquela época eu tava fissurado, gostava muito do que eu tava fazendo, tava motivado porque vi os resultados. Então, com um ano ali de carreira, eu já tinha saído de 1.300 para 5.000 reais, que é nessa terceira empresa que eu comentei ali atrás, voltando, que eu saí para ganhar 3.300, que eu saí dos 2 empregos para ficar em um só. Lá eu ainda fui promovido e comecei a ganhar 5 e alguma coisa. Então, tava motivadaço porque eu tava vendo que o resultado tava vindo, tava curtindo aprender tecnologia, via que dava para crescer mais. Então, nessa época eu comprei diversos cursos de arquitetura, cloud, né, AWS, banco de dados, coisas avançadas ali do .NET que eu mexia na época, principalmente, né, até hoje eu trabalho com .NET, mas hoje eu trabalho mais também com Python e JavaScript. Comprei muito curso, livro, ainda não trouxe para essa casa nova, mas os livros de o DDD, a capa vermelha do Vernon, os padrões, né, Clean Code e Clean Architecture, microserviços pronto para produção, NoSQL, que é um livro de não relacional, enfim, eu tava fissurado e investi muito tempo, eu tava muito motivado, tinha uma energia que assim, hoje eu trabalho muito, mas não sei de onde eu tirava aquela energia, investi muito tempo e dinheiro na minha carreira, né? Muito proporcionalmente. Então, eu começava a ganhar um dinheiro, sobrava um pouco, eu já reinvestia para crescer, porque eu sabia que depois ia ser mais fácil juntar dinheiro quando eu estivesse ganhando muito mais. E tem o terceiro ponto, que eu acho muito importante, ele é resultado dos 2 primeiros, mas se eu não tivesse feito isso, eu acredito que teria ido para outro caminho. Mas antes da gente falar dele, eu queria falar para você que tá vendo esse vídeo e quer entrar na programação, ainda não é programador, que tem a minha formação, se você me conhece, você já sabe a comunidade do Dev, lá a gente ensina full stack, saindo do zero, front, back-end, banco de dados, tem monitores para tirar suas dúvidas, então não é só um curso online que você vai comprar e vai ficar largado, tá? Eles vão te acompanhar a sua evolução e tirar suas dúvidas. E agora, no mês de dezembro, se você tá vendo esse vídeo, quando ele lançou, a gente está fazendo a nossa última turma do ano, então em 2025 o preço vai subir e a gente só vai fazer processos seletivos nas 3 primeiras semanas. Se você tem interesse em investir para virar programador, entra no link aqui na bio, é só você se cadastrar que a gente vai entrar em contato com você para te explicar mais do curso, fazer o seu processo seletivo e se tudo der certo, você entrar na comunidade. Voltando ali pro terceiro ponto, eu perguntava muito e eu tinha ótimos colegas. Eu era chato, muito curioso e chato. Em todos esses trabalhos, assim, principalmente nos 2 últimos, no Itaú e na Ideias, que foi o que eu comentei que tinha 3 projetos rolando ali, eu tinha um time muito mais sênior que eu. Eu metralhava eles de pergunta. Na Ideias, a gente ia almoçar, eu fazia umas perguntas, a gente ia embora junto com alguns ali, pegava metrô. No metrô vinha perguntando coisa, tanto coisa do que tá passando, não entendi direito porque aquilo aconteceu, ou coisas como, o que você me recomenda estudar? O que você acha que é bom pro meu próximo passo? Quando eu tava júnior, o que você acha que eu preciso para virar pleno, sabe? O que tá faltando para eu conseguir virar pleno? Tanto técnico quanto não técnico. Tem algum curso para me recomendar? Enfim, ia fazendo várias dessas perguntas, ouvindo também histórias das carreiras deles, erros que aconteceram, essas coisas e aprendendo com aquilo. Então eu perguntava muito e tive a sorte de ter excelentes profissionais do meu lado ali naquela época, tudo era presencial, né? Não era tão comum trabalho remoto como programador ainda, então eu tive a sorte de ter ótimos colegas ali que serviram como mentores. Na época também não tinha muito essa questão de entrar no Instagram, seguir alguém que você gosta do trabalho e pagar uma mentoria. Então acabou que eu caí em times muito bons, com pessoas muito boas e que me ajudaram muito a crescer e acelerar esse processo. É aquela frase lá que juntou a fome com a vontade de comer. Tava numa equipe boa, tava aprendendo com vários projetos, acelerava isso tirando as perguntas, chegava em casa, quando eu não tava fazendo um freela ou programando para algum trabalho, eu tava estudando, lendo um livro. Então foi o
uma evolução muito grande. E também eu acredito, como tudo na vida que acontece de forma diferenciada, tem um pouco do fator sorte. Então tem o fator sorte de a empresa que me contratou como sênior estava precisando de alguém com as habilidades que eu estava estudando e afiado. Mas também tem a questão de que a sorte bateu na porta e eu estava preparado. Então eu só sabia aquelas habilidades que eles pediam porque eu estudava muito por fora, estava me preparando, enfim. Então é isso, rapaziada. Eu acho que na vida de vocês aí, se você está começando sua carreira ou se você já tem tempo, provavelmente você já esteve em várias situações em que a sorte ela acontece. Claro, para umas pessoas mais, outras menos, mas eu realmente acredito que a sorte bate para todo mundo. Só que é aquilo de você estar preparado para agarrar aquela oportunidade, fazer uma oportunidade às vezes pequena, virar maior ou não. Eu acho muito improvável. Se você é uma pessoa que está estudando, está em movimento, está se conectando com as pessoas, está buscando, uma hora eu acho que a sorte vem. Sorte no sentido de algumas variáveis que não estão no seu controle se alinham para aquilo acontecer. Mas se você não fizer a sua parte, isso é muito improvável. Bom, então antes de sair desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que você achou. E eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto e um forte abraço.